Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem com vocês? A palavra de Deus é que nos garante a proteção de Deus sobre as nossas vidas. A bondade e os cuidados de Deus estão na nossa obediência à sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela produz em nós algo chamado santificação. E quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós recebemos da parte de Deus, mais visão espiritual, mais intimidade, mais conhecimento. Então, isso tudo é à medida que a gente vai se santificando, à medida que a gente vai buscando a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vivemos num mundo onde tudo contribui para que a gente perca o interesse pela santificação, que a gente perca o interesse pelas coisas de Deus. Então, nós temos que lutar contra isso, porque é forças espirituais da maldade agindo para que a gente não venha a se aproximar de Deus, para que a gente não venha buscar a Deus, para que a gente se habitue e que a gente veja Deus e as suas coisas como algo natural, algo normal, sempre a mesma coisa, e não é assim, meus amados irmãos. Deus é soberano, poderoso, glorioso, único Deus, único Senhor, a quem devemos a nossa verdadeira devoção. É Deus, seu Filho amado Jesus Cristo, é o nosso único intercessor, o único que pagou o preço pela redenção da nossa alma. Então, meus amados, a eles, somente a eles nós devemos adorar, amém? Então eu quero te convidar a ficar comigo aqui 2 minutos, 3 minutos meditando aqui em algo que tocou meu coração, tá? A palavra de Deus diz assim, Êxodo 24, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então nós vemos aí essa imagem que foi aí levantada, adoração aí a esta personalidade, e a Bíblia diz que nós não devemos ter esse tipo de coisas para adorar, tá? Então diz assim, o autor colocou assim para nós pensar. Certa vez li um artigo sobre uma mulher em Nova York que foi parada pela polícia por dirigir numa rodovia acompanhada de um manequim. Ela o vestiu com uma peruca morena, maquiagem, roupas elegantes e óculos de sol. Um oficial de polícia, sabendo o que estava acontecendo, parou a mulher e pediu para ver sua carteira de identidade e também a do manequim. De forma natural, ela disse ao guarda que não havia nenhum problema em dirigir com o seu manequim ao lado, porque todo mundo estava fazendo o mesmo. Se há um monte de pessoas dirigindo por aí com manequins, eu não sei. Mas eu acho que há um monte de pessoas adorando manequins, ou pelo menos uma versão vulgarizada de Deus. O segundo dos 10 mandamentos tem a ver com a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, do 4 ao 5. Devemos adorar a Deus de maneira que Ele quer que façamos, porque como adoramos importa tanto quanto a quem adoramos. Isto quer dizer que é errado usar uma cruz ou ter uma pintura ou um desenho de Jesus? Não. Mas é errado quando temos estes objetos para usar como uma ajuda para adorar. Jesus disse: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. É bom adorarmos a Deus em espírito, mas Jesus disse que devemos também adorá-lo em verdade. Há um caminho correto para adorar o Deus correto, e Deus não se agrada quando achamos que precisamos de imagens, ícones ou estátuas para nos ajudar em nossa adoração. Então, meus amados irmãos, isso aqui parece algo que não é para cristão, né? Parece algo tão óbvio que cristão já está cansado de saber como se diz. Mas, meus amados irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas adorando, levantando altares dentro de si a outras pessoas. Então é algo que nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus, ela deve se manter viva em nosso coração, para que a gente possa lembrar dela, para que a gente possa praticar, para que a gente receba as bênçãos de Deus, para que a gente receba o livramento de Deus. Se nós dissermos assim, olha, eu sou cristão, mas não guardamos a palavra de Deus,
não obedecemos a palavra de Deus, então, meus amados irmãos, a gente vai endurecendo o nosso coração. A gente vamos nos tornando pessoas naturais, porque não guardamos, não obedecemos a palavra. Então precisamos meditar todos os dias uma porção da palavra de Deus. Precisamos pedir sempre ao Senhor: Senhor, ativa a tua palavra no meu coração. Principalmente aqueles, meus irmãos, que têm o dever de pregar, o dever de ensinar, foram chamados para pregar, foram chamados para o ensino da palavra de Deus. Essas pessoas devem orar a Deus: Senhor, coloca sempre a tua palavra viva no meu coração, para que eu possa transmitir a tua palavra às pessoas e as pessoas venham receber da tua parte. O pecador seja alcançado por uma palavra da tua parte. Eu me lembro, meus amados irmãos, que quando eu comecei no Evangelho, nos primeiros passos da minha caminhada, sempre que eu ia a um culto tinha apelo. Fazia esse apelo para quem queria aceitar Jesus. Hoje não tem mais isso. Eu não sei se as pessoas pensam que todas as pessoas já aceitaram Jesus e ninguém mais precisa aceitar Jesus. Hoje as pessoas cumprimentam os visitantes, mas ninguém faz apelo. Não sabe se a pessoa já aceitou Jesus, se a pessoa já é cristã ou não. E a Bíblia fala da confissão pública, que nós temos que confessar ao Senhor Jesus publicamente, né? Com a boca se crê, com o coração se crê, né, para a salvação, e com a boca se faz confissão para justiça ou justificação. Então, meus amados irmãos, a gente precisa fazer essa confissão pública, e a gente não vê mais isso hoje em dia nas igrejas onde a gente vai. Não vê mais o apelo sendo feito, não vê mais uma mensagem que venha tocar o coração do pecador, para que ele possa entender que é pecador, necessita de um Salvador, necessita entender que é necessário aceitar Jesus. Então a gente vê essas pequenas mudanças, irmãos, que fazem toda a diferença. A gente vê que está acontecendo, porque parece que as pessoas não observam mais a palavra de Deus. Parece que pregar, ensinar são algo tão natural que as pessoas não conseguem mais, meus amados irmãos, alcançar o coração do pecador. E em contrapartida, o mundo está cheio de oferta para atrair as pessoas. O mundo está cheio de opções para que as pessoas possam adorar outros deuses, né? Cheio de imagens para que as pessoas possam adorar, colocar ali o seu ídolo, o seu Deus, e até mesmo pessoas no lugar de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, como a Bíblia diz, tempos difíceis. Difícil de alguém ter visão espiritual, difícil de alguém ouvir a voz de Deus e dizer: eu sei o que o Senhor quer de mim. Difícil de alguém olhar para uma pessoa e dizer assim: Deus tem uma obra na vida dessa pessoa, né? Antigamente, quando a gente chegava numa igreja, sempre tinha aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que olhava e dizia, Deus mostrava tudo sobre aquela pessoa e dizia: essa pessoa, Deus tem uma obra, essa pessoa, o Senhor tem uma grande obra, o Senhor quer usar ela poderosamente, o Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar. Hoje em dia não tem mais isso, meus irmãos. Então está muito difícil os tempos que nós estamos vivendo, meus amados irmãos. Parece que as pessoas vivem só de aparência. Só aparência. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte, nos avive, meus irmãos, nos avive para aquilo que realmente Ele quer fazer através de nós. Eu estou pedindo isso ao Senhor. Senhor, eu não quero viver de aparência. Eu quero ser uma pessoa realmente que te agrada. E não é fácil, meus irmãos. Falar é fácil. Difícil é pagar o preço. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude a não sermos reprovados por Ele quando chegar o nosso dia. Amém? Em nome de Jesus, reflita sobre isso, pensa sobre isso, meus irmãos. E desperta. Desperta enquanto é tempo, para que o Senhor possa se agradar de ti. Em nome de Jesus. Beijo no coração.